Paz do Senhor, gente, todo mundo que está entrando. Que Deus abençoe a vida de cada um. Diego, Cauane. Que Deus abençoe todo mundo que está entrando para fazer parte desse devocional. Mais um devocional, eu estava com saudade de ter esse momento com Deus. O último domingo a gente não conseguiu fazer, mas estamos aqui. Eu sei que Deus tem algo lindo para realizar, para fazer para os nossos corações. Compartilhe para um amigo, compartilhe para o seu familiar. Que eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para fazer. Eu já vou fazer questão de deixar o texto escolhido para a live de hoje fixado aqui já. Que é o texto de Marcos, capítulo de número 2. É o texto que nós vamos ler hoje. Tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para fazer. Eu estava orando aqui antes de iniciar essa live, pedindo para Deus um direcionamento, e essa palavra está queimando em meu coração. Que Deus abençoe Diego por compartilhá-la para o pessoal. Tenho certeza que tem muitas vidas para chegar, para serem alcançadas, e não tem maneira melhor da gente poder iniciar a nossa semana sem que seja debaixo da presença de Deus. E como já é de costume todas as vezes, nós iniciarmos esse nosso devocional em oração. Enquanto o pessoal vai entrando, eu convido você a entrar em uma oração junto comigo. Nós vamos clamar ao Senhor pela presença dEle, porque sem a presença do Senhor não teria o porquê de nós estarmos em uma live como essa. Sem a presença dEle eu não sou nada, eu não faço nada, a Giovana não faz nada. E nós só estamos aqui porque a presença do Senhor nos conduziu até aqui, e eu sei que ela tem algo para falar para os nossos corações. Não só eu, mas eu acredito que você sairá edificado aqui essa noite. Por isso, curva a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos fazer um clamor agora. E nós vamos iniciar essa live. A paz do Senhor. Acredito que é Ribeiro o seu nome. Deus abençoe. A gente vai marcar de fazer uma live junto também. E curva a sua cabeça, pessoal. Levante as suas mãos, independente de onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho. E nós vamos fazer uma oração agora com sinceridade, com o coração aberto. Eu aprendi algo, que uma das melhores maneiras de se conectarmos com Deus é através da oração. É por isso que toda live a gente inicia orando e a gente termina a live orando. Por isso eu peço para você, aí onde você estiver, curva a sua cabeça. E vamos iniciar uma oração agora. Senhor Jesus, Pai, nós estamos em uma oração agora, Senhor, iniciando mais um devocional contigo. Senhor, estamos iniciando um momento especial, Pai. E o Senhor sabe o quanto que eu amo estar aqui, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o quanto eu amo poder ter a oportunidade de pregar a Tua palavra. O quanto eu amo, Senhor, poder ver vidas sendo alcançadas através de uma live como essa. E, Senhor, meu coração se alegra em saber que em um momento como esse, às 3 horas da tarde, essas pessoas que estão aqui nessa live poderiam estar fazendo tantas coisas, Senhor. Afinal, Senhor, passamos por uma semana muito corrida, passamos também por um final de semana corrido, mas se nós chegamos até aqui, assim como Davi um dia disse ao Senhor, é porque o Senhor nos sustentou. E eu te agradeço, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque de fato, sem a sua graça eu não seria nada. De fato, Senhor, sem a sua misericórdia eu não teria chegado até aqui. Não é mérito meu, não é honra minha, não é por causa das minhas obras. Mas tudo é porque o Senhor tem um propósito para realizar através de nós. E, Senhor, eu peço, Deus, marca essa live de domingo com a tua presença. Senhor, que desde o início, de palavras simples como essa que eu estou falando, de orações simples como essas, até a bênção, Senhor, ou melhor, até o encerramento dessa live, que a Tua presença venha estar conosco, falando não aos ouvidos, mas aos corações, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós ansiamos. Pai, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que irão receber a resposta que vieram buscar. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui sairão mais felizes, alegres, a tristeza vai embora, a ansiedade vai embora, a depressão vai bater de retirada. Eu acredito, Senhor, que através de uma live como essa, pessoas se sentirão melhor para liberar o perdão para aqueles que precisam. Pessoas se sentirão melhor para tomar atitudes novas. E eu estou pedindo, Deus, marca essa live com a Tua presença.
Senhor, me usa, Pai. Eis-me aqui o teu servo, Senhor. Usa Giovana, Senhor. Assim como o Senhor já usou ela várias vezes. É o que eu estou pedindo, estou agradecendo. Estou iniciando, Senhor, esse devocional. No nome de Jesus. Amém, gente. Vamos lá, enquanto a Giovana já manda a solicitação, nós vamos iniciar essa oração. Ou melhor, esse devocional. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 2. Que é o texto escolhido para nós hoje. Marcos, capítulo de número 2, é um texto muito importante para mim. A primeira vez que Pai, e desde que eu fui ministrado com esse texto, a minha vida não foi a mesma. Eu recebi algo muito diferente da parte de Deus. E Deus, ele é o mesmo, assim como ele fez comigo, ele pode fazer com você. Paz do Senhor, Giovana. Gente, vamos lá, Marcos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Assim está escrito na palavra do Senhor. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas e argumentaram em seus corações, dizendo: Por que fala esse homem tal blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si e disse-lhes: Por que argumentai-vos sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma tua cama e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Gente, vamos lá. Esse texto de Marcos, capítulo de número 2, é um texto que relata 4 homens que carregam um único propósito: de levar alguém que tem um problema para o endereço que Jesus estava. Recentemente eu falei acerca disso em um vídeo que eu postei, da relação entre os nossos propósitos e os nossos problemas. Só que tem algo que eu não falei e que eu aprendi, é que se tem algo que nos impede de viver os nossos propósitos, são problemas. É comum que nós venhamos ver pessoas, e eu já fui assim, então eu tenho legalidade para falar, que falam que, por exemplo, eu não vou cumprir o meu propósito, que é pregar a palavra de Deus, porque eu carrego um problema, a timidez, eu carrego a vergonha, eu tenho essas minhas inseguranças, eu tenho esses meus medos. Só que o primeiro princípio básico que eu quero aprender e também ensinar para vocês aqui nessa live é que o nosso propósito e o propósito que Deus tem para nós, ele antecede os nossos problemas. Peraí, Pedro, eu não entendi o que você está falando, eu faço questão de ir com calma para que você venha receber essa palavra. Porque antes mesmo de surgir os nossos problemas, Deus já havia realizado o nosso propósito. É tão verdade isso que lá em Jeremias, no seu capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4, a Bíblia fala que Deus chama Jeremias com um propósito. Jeremias, ele ora para Deus e fala: Deus, eu não posso cumprir o meu propósito porque eu carrego problemas. Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, fica tranquilo, porque antes mesmo de surgir os teus problemas, eu já tinha o teu propósito. Esse texto que a gente leu em Marcos, capítulo de número 2, é um texto de problemas e propósitos. Só que o que eu acho interessante é que quando eu fui estudar esse texto, eu percebi, Giovana, que nesse texto a Bíblia não dá tanta ênfase ao problema. A Bíblia não fala características sobre o problema. A Bíblia não fala qual era o nome do homem que carregava o problema. A Bíblia também não fala quanto tempo aquele homem carregava o problema. E foi isso que me fez dobrar os joelhos em meu quarto e orar para Deus, perguntando: Deus, o porquê que a Bíblia não revela características sobre o problema? E Deus queimou em meu coração dizendo: Pedro, é porque nesse texto aquilo que tem que ser priorizado não é o problema. Aquilo que tem que ser priorizado é o propósito.
Eu estou liberando para a vida de pessoas que entraram nessa live possivelmente com problemas. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: eu não me importo com os problemas, eu me importo se através dos problemas tem um propósito sendo realizado para a sua vida. É tão verdade que Jesus não quer saber dos problemas, que em João capítulo 5, Jesus chega no tanque de Betesda, e ele, ao saber que aquele homem estava naquele problema há muito tempo, a Bíblia não fala que Jesus pergunta para ele sobre o problema. A Bíblia fala que Jesus pergunta para ele se ele tem o propósito de receber a cura. Porque a verdade é que nós ficamos muito fissurados em um problema que carregamos. São 3 anos no mesmo problema. São 3 meses no mesmo problema. Pessoas vêm, pessoas vão e estamos no mesmo problema. E questionamos a Deus dizendo: Deus, o porquê que os problemas não mudam? E Deus toma esse jovem para dizer para a sua vida: é porque através dos seus problemas eu tenho um propósito maior para realizar na sua vida. A verdade é que nós temos uma visão tão fútil do que de fato são os nossos problemas. Nós vemos os nossos problemas como se fosse algo ruim, algo maléfico, algo que Deus colocou para nos castigar. Mas a verdade é que se esse homem nesse texto não tivesse os problemas, logo não teria o porquê levar ele até Jesus. E às vezes tem pessoas que estão carregando problemas e não sabem. Mas Jesus toma esse jovem para dizer: eu só permiti esse problema porque eu quero te trazer para perto. Será que você não entendeu que se na sua casa não estivesse esse problema, eu não tinha como te trazer para mais perto de mim? Será que se você não entendeu que se a porta não tivesse fechado, eu não conseguia te trazer para mais perto de mim? É tão verdade isso que se não houvesse tempestade, não teria o porquê Jesus chamar Pedro para perto das águas. Mas para Jesus ter uma intimidade maior com Pedro, ele está dizendo: eu permito a tempestade no meio das suas vidas. A verdade é que nós temos uma visão diferente do que de fato é Deus, porque se tem algo que eu aprendi, Giovana, é que Deus também permite problemas. Nós vivemos em uma geração de pessoas que olham para Deus e falam: Deus, tu só permite bênçãos, tu só permite coisas materiais. Mas Deus toma esse jovem para dizer: eu também permito problemas. Mas eu só permito problema na tua casa, porque através do problema na tua casa eu tenho um propósito de salvar a tua família. Eu só permito o problema na tua escola, porque através do problema na tua escola eu tenho um projeto de avivar aquela geração. Eu só permito o problema dentro de você, porque no futuro terão testemunhas que serão edificadas através desse teu problema. Deus está falando com pessoas aqui nessa live que entraram em problemas, mas não é porque você está em problemas que Deus não tem um propósito para realizar para a tua vida. É tão verdade que Deus permite problemas, que Deus permitiu problema para Jonas. Deus permitiu problema para Jesus. Deus permitiu problema para Ana. A Bíblia fala que foi Deus que fechou a madre de Ana. Só que imagina, gente, se Deus não estivesse permitido o problema para Jonas, logo não teria 120 mil almas aceitando a Jesus em Nínive. Se Deus não tivesse permitido o problema para Ana, logo não teria o propósito de Ana se aproximar de Deus no templo para clamar para ele. Gente, eu não sei se tem gente pegando essa palavra. Nessa sensibilidade, eu estou calmo para você entender essa palavra. Mas Deus está dizendo: eu tenho um propósito em meio aos seus problemas. É tão lindo esse texto que, além da Bíblia não falar o tempo daquele que estava no meio do problema, a Bíblia também não fala o nome daqueles que carregavam o problema. E foi isso que me fez questionar a Deus, dizendo: Deus, esse é um texto difícil de pregar. Porque como que eu vou pregar um texto que não revela o nome daqueles que estão no problema? Afinal, tem algo que nós pregadores usamos que se chama etimologia dos nomes. Nós usamos isso para identificar a história e o significado de cada personagem. E foi isso que fez eu questionar a Deus, dizendo: Deus, o porquê que nesse texto não revela o nome de quem carregava o problema? E Deus queimou em meu coração dizendo: Pedro, porque nesse texto o que tem que aparecer não é o nome, é o propósito. A verdade é que na minha geração existem muitas pessoas que se preocupam em aparecer o seu nome. Mas ainda tem aqueles que são assim como João Batista, que reconhecem que eu diminua para que o Senhor cresça. A verdade é que na minha geração existem muitas pessoas que se preocupam se o nome vai aparecer no cartaz, se o nome vai aparecer no grupo da igreja. Mas eu estou pregando para pessoas aqui nessa live que a tua igreja, muitos não sabem o teu nome, mas vão saber o teu propósito. Eu estou pregando para pessoas que no seu bairro, muitos não sabem o teu nome, mas vão saber o teu propósito. Eu estou pregando para pessoas que na tua geração muitos não saberão o teu nome, mas eu estou profetizando: através de você tem um propósito maior sendo realizado. Eu já estou terminando a minha participação, mas é interessante a gente levar em consideração que a Bíblia fala que quando eles chegam até Jesus, eles descem aquele paralítico por aquele teto que foi aberto.
E a primeira palavra que Jesus fala para aquele paralítico não é Jesus liberando a cura. Gente, presta atenção nisso aqui, por favor. A primeira palavra que Jesus libera para aquele paralítico é quando Jesus olha para ele e fala: filho, perdoados estão os teus pecados. E a pergunta é, por que Jesus não liberou a cura primeiro e depois Jesus liberou o perdão? Eu orei para Jesus perguntando: Deus, o porquê disso? E Deus falou para mim: Pedro, existem pessoas que só serão curadas quando antes liberarem o perdão. Não sei se você pegou isso daqui que eu estou falando, mas existem pessoas que estão com bloqueios até hoje. E talvez você que entrou nessa live está enfermo espiritualmente. Está questionando a Deus, dizendo: Deus, o porquê que eu me sinto vazio assim por dentro? Deus está dizendo: porque você ainda não liberou o perdão. Durante muitos anos da minha vida, eu me senti alguém traumático, alguém vazio, porque eu não perdoava alguém que me fez mal. Porque eu ficava com trauma de alguém que falou mal de mim. Porque eu ficava com trauma de alguma rejeição passada. Mas a partir do momento que eu entendi que para mim receber a cura que eu precisava, eu necessitava de liberar o perdão, eu recebi aquilo que Deus tinha para minha vida. E a palavra de Deus para sua vida, eu não sei para quem é, chegou o tempo de liberar o perdão para aqueles que te feriram. Existem pessoas que estão nessa live, Deus está falando através de mim, que vão liberar o perdão para o pai que rejeitou. Existem pessoas que estão nessa live que Deus está falando para mim, vai liberar o perdão para o amigo que falou mal. Vai liberar o perdão para a sociedade que desacreditou do seu potencial. Eu não sei se você entendeu até aqui o que eu estou falando, mas tudo isso é porque o Pai tem um propósito. Tudo isso é porque o Pai tem uma chamada. E essas dores que eu passei na minha vida não me tornou mais fraco. Essas dores que eu passei na minha vida me tornou mais forte. E Deus toma a minha vida para dizer para a sua: aquilo que não te matou te deixou mais forte. Receba essa palavra para o seu coração. Libera uma palavra para ele, Giovana. Aleluia. Já foi lido o texto, mas eu queria ler apenas 2 versículos que me chamam muita atenção, que é o versículo de número 11 e o versículo de número 12, que diz assim: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Queridos, o Pedro acabou de liberar algo que me chamou muita atenção, que ele disse assim que o texto não vai dizer o nome daquelas pessoas. Não vai dizer nem das pessoas que levaram e nem do paralítico. Porque, como ele disse, o texto não está dizendo sobrenome, está dizendo sobre propósito. E isso me chamou muita atenção, porque, como o Pedro disse, não é sobrenome. É porque a gente tem que entender algo. Ali, nesse texto, não está falando sobre o nome. É porque eles entenderam o acesso. A gente tem que entender isso. Não era sobre o nome, mas é porque eles entenderam o acesso. Eu te provo na Bíblia. Alguns capítulos adiante, em Marcos, capítulo de número 6, vai dizer no mesmo texto, em 2 histórias, sobre uma mulher do fluxo de sangue e de Jairo. Jairo tem nome e Jairo tem uma postura social. Ele era príncipe, chefe da sinagoga. A mulher, a Bíblia não fala o nome. E a Bíblia também não fala qual era, se ela tinha alguma postura social. Eu creio que não, porque se tivesse, o texto iria narrar. Só que a gente tem que entender. Jairo tem nome, a mulher não tem nome. Jairo tem posição social, a mulher não tem posição social. Só que ambos entenderam o acesso. Qual é o acesso? Jairo, mesmo tendo nome, vai até Jesus e se ajoelha nos pés de Jesus. A mulher não tem nome, mas também entende o acesso. Qual é o acesso? Ela vai por detrás de Jesus e toca a orla de sua veste. E o que é orla, Giovana? É o tecido que cobre os pés. A gente tem que entender algo, que milagre nunca foi para quem tem nome. Milagre sempre foi para quem entende o acesso. Não, eu não sei se tem alguém que crê nisso. Eu não sei se tem alguém que acredita nisso.
É porque tem muita gente que acha que o reino de Deus é trabalhado em linha de chegada, em ordem de chegada. A gente tem que entender que o reino de Deus não é ordem de chegada, não é fila. A gente tem que entender que para receber milagre ainda é entender o acesso. E qual é o acesso? É indo para os pés de Jesus e entendendo o propósito liberado. Eu tô liberando isso daqui para a vida de alguém? Só que o interessante, Pedro, é que eles levam Jesus, o paralítico, até Jesus. Então, eles carregaram o paralítico até o endereço aonde Jesus estava. E o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia vai dizer que a casa onde Jesus estava, o acesso tinha sido bloqueado. Não tinha como passar pela porta, porque a multidão não deixava. As pessoas que estavam ali não deixavam. Então, se fôssemos eu e você, eu creio que a gente pararia ali. Eu creio que a gente voltaria para trás. Só que eles entenderam algo. O meu propósito é levar o paralítico até Jesus. E o que eu tô liberando para a vida de alguém aqui, e eu não sei se tem alguém que crê, se tem alguém que recebe isso daqui nessa tarde, porque é Deus dizendo para a vida de alguém. Tem gente que já caminhou até aqui, e porque o acesso na terra foi bloqueado, ele quer parar. Não, eu tô liberando isso daqui para a vida de alguém. Eu não vim aqui abrir live para brincar com ninguém. Eu vim aqui para liberar o que Deus manda. Eu tô liberando para a vida de alguém, porque eu tô pregando para homens e para mulheres que entraram nessa live, que caminharam até aqui, tá carregando o propósito até aqui, e no meio do caminho, porque o acesso foi bloqueado, quer parar. Só que o céu me toma aqui nessa live para dizer para a vida de alguém: você não vai parar, você carregou o propósito até aqui. Se não for pela porta terrena, eu vou te dar estratégia para chegar. Não, eu não sei se tem alguém que crê nisso, eu não sei se tem alguém que tá entendendo a atmosfera do céu, porque tem gente, Pedro, que carregou o propósito até aqui, e porque o acesso foi bloqueado, ele quer voltar. Porque o acesso foi bloqueado, ele quer retroceder. Só que a gente tem que entender que tem propósitos que não vai ser entrando por portas naturais. Tem propósito que é só entendendo a estratégia que o céu vai te dar. Só que, queridos, eles vão ter uma estratégia. Que qual é essa estratégia? Eu já estou chegando aonde Deus me levou. Qual é a estratégia? Indo pelo telhado. E o paralítico, ele é levado até o telhado. E ele tira as telhas. Só que o interessante é que para ele receber o milagre, ele teve que descer. Eu vou de novo. Você lembra, por exemplo, de Zaqueu? Zaqueu, para ver Jesus, ele subiu na figueira. Só que para ele receber Jesus na sua casa, ele teve que descer. Porque eu tô pregando pra gente aqui que quer milagre da parte de Deus, só que não aprendeu a descer. Não, eu sei que vai doer isso daqui, só que eu aprendi algo, Pedro. A mesma palavra que dói é a mesma palavra que cura. E eu tô liberando isso daqui pra vida de alguém. O problema é que tem gente que quer coisas da parte de Deus, só que não aprendeu a descer. O paralítico tá em cima, só que pra ele receber o milagre da parte de Jesus, ele teve que descer. Enquanto ele está em cima do telhado, ele continua enfermo. Enquanto ele está em cima do telhado, ele continua paralítico. Mas quando ele desce, ele é curado. Só que olhe bem para cá, e eu já cheguei na parte. O interessante é que Jesus vai dizer assim: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus não cura ele de imediato. Jesus perdoa ele primeiro. Então Jesus vai dizer: filho, perdoado estão os teus pecados. Eu já preguei isso daqui em algumas lives anteriores e a gente já entendeu isso. Que a obra de Deus, o trabalhar de Deus, primeiro é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então Jesus, mais uma vez aqui, ele primeiro cura o paralítico por dentro para depois curar o físico dele. Mas o que me chama a atenção no texto é que ele vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus não cura ele de imediato. Talvez se fôssemos a gente ali naquele culto, onde Jesus estava pregando a palavra, a gente iria olhar e iria falar: o que adiantou chegar até aqui, sendo que ele continua numa cama?
O que adiantou chegar até aqui, sendo que ele continua enfermo? Porque Jesus não curou ele, Jesus não tocou nele, Jesus não falou, olha, levanta e anda, você está curado, não. Jesus primeiro vai dizer, filho, perdoado estão os teus pecados. E se fosse a gente no meio daquela multidão, a gente não iria entender, a gente pensaria com a gente, para que ele chegar até aqui, sendo que a cura não chegou? Só que a gente tem que entender que tem obras que Deus trabalha que a gente não vê. Não, você lembra, por exemplo, Atos capítulo de número 12? Pedro está na prisão, a igreja está orando. A igreja está orando em casa. O anjo não desce na casa onde eles estão orando. O anjo desce aonde Pedro está preso. E talvez a igreja olharia e falaria, não está acontecendo nada. Só que a gente tem que entender que tem coisas que não é porque a gente não vê que não está acontecendo. Porque talvez olharia e falaria, não está acontecendo nada. Só que Jesus estava curando ele por dentro. Não, eu não sei se tem alguém que crê nisso daqui, porque tem gente que está falando, mas eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Tem gente que está falando, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Só que Deus está trabalhando, porque Deus não precisa que os nossos olhos físicos vejam para a gente crer. Deus trabalha mesmo que a gente não consiga ver. E eu estou liberando isso daqui para a vida de alguém nessa tarde. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está ouvindo a voz dele, mas ele está trabalhando. Giovana, mas Deus está em silêncio na prova. Mas mesmo estando em silêncio, não anula o fato dele estar trabalhando. Aleluia. Só que o que me chama a atenção, e foi para cá que Deus me levou, e eu já encerro. Jesus vai dizer assim, e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha o que o paralítico fez. Então se levantou, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Eu vou liberar de novo. Então levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Você não entendeu? Porque o paralítico, para chegar até Jesus, ele desceu pelo telhado. Só que quando ele foi curado, ele saiu na presença de todos. Aleluia. Eu vou liberar isso daqui de novo, pra gente que crê e pra gente que recebe. Talvez vai ter gente que não vai entender, mas eu vou liberar isso daqui pra quem entende, porque eu creio que essa palavra tem um endereço certo. É o céu dizendo pra vida de alguém aqui, olha, o paralítico pra vir até Jesus, ele subiu no telhado e desceu pelo telhado. Só que quando Jesus curou ele, ele saiu pela porta. Eu vou liberar de novo para ver se tem alguém que pega isso daqui, porque é impossível entrar no ambiente onde Jesus está e sair da mesma forma. Não, você não pegou isso daqui? É o céu dizendo para a vida de alguém. Se você entrar num ambiente onde tem pessoas, você até pode sair do mesmo jeito, mas quando a presença de Jesus é real e verdadeira no ambiente, não tem como sair do mesmo jeito. Não tem como sair da mesma maneira. E eu já encerro aqui a minha participação dizendo para a vida de alguém. Se você entrou na presença onde Jesus está, aleluia, do mesmo jeito, aleluia, glória a Deus. Pode falar, Pedro. Irmãos, a Giovana já vai encerrar, já vai fazer uma oração. Mas a Giovana falou algo muito interessante para a gente já encerrar essa live. A Giovana falou que o milagre que aquele homem precisava só aconteceu quando antes eles tiveram que tirar as telhas. E um dia eu estudei, estava estudando junto com meu pai acerca disso. E nós oramos para Deus e perguntamos, Deus, o porquê que tinha que tirar a telha para o milagre acontecer. E Deus falou para nós dizendo, filhos, é porque existem coisas que só vão chegar quando outras saírem. É tão verdade isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a Bíblia fala que enquanto os homens colocaram os apóstolos na prisão e fecharam a porta embaixo, Deus ele abriu o céu em cima para o anjo descer e o milagre acontecer. Só percebe-se que se a porta não fechasse embaixo,
Logo, não teria o porquê Deus abrir o céu em cima para o milagre acontecer. Mas para Deus abrir os céus e fazer o milagre acontecer, ele permite que algumas coisas se fechem. Acredito que a internet da Giovana caiu, mas nós vamos continuar nessa mesma intimidade. Nós já vamos fazer uma oração para encerrar essa live. Mas a Giovana também falou algo muito interessante, porque ela disse que aquele paralítico saiu na presença de todos. E todos aqueles que viram ele enfermo tinham que ver ele em pé, curado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, conta uma história semelhante. A Bíblia fala de um paralítico que ficava na porta do templo. Já estou encerrando, mas presta atenção nisso. E todos os dias as pessoas passavam por ele para entrar no templo. E todos os dias as pessoas viam a enfermidade que ele tinha. Só que quando a cura e o milagre que ele precisava aconteceu, a Bíblia não fala que ele saiu do templo. Mas a Bíblia fala que ele entrou dentro do templo. E aqueles que viram ele caído, tiveram que ver ele em pé. Eu não sei se tem gente recebendo essa palavra que eu estou liberando aqui, nós já vamos encerrar. Mas Deus está dizendo para a vida de pessoas que os mesmos que viram você nessa situação que você está, vão ter que ver você levantando a bandeira da vitória, dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque eu ainda sirvo um Deus da glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira. Nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos encerrar essa live. Eu peço que aí onde você estiver, se você entendeu essa palavra, se você recebeu essa palavra, a qual foi ministrada acerca de propósito, acerca de problemas que passamos para viver o propósito, eu peço a você que você curva a sua cabeça, aí na sua casa, ou no trabalho, na rua, onde você estiver, e nós vamos fazer uma oração agora pela sua vida, e nós vamos encerrar mais uma live colocando na palma das mãos de Deus. Senhor Jesus, Pai, eu estou em oração junto com essas pessoas em forma de agradecimento. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque eu fui alcançado. Obrigado, Senhor, porque eu fui ministrado. Eu acredito, Senhor, que muitas pessoas também foram alcançadas através dessa palavra. Senhor, eu peço, Deus, que eles venham guardar essa palavra na tálba do coração deles. E que toda vez que venha surgir um problema, que eles venham ter ciência que é apenas um propósito maior para a vida deles. Porque eu entendo, Senhor, que o Senhor também permite problemas. Mas tudo porque o Senhor tem algo a mais para fazer sobre nós. Senhor, todos que estão aqui conosco, alguns que estão aqui desde o começo, ou outros que entraram após o meio da live, aqueles que receberam a palavra, não somente aquilo que queríamos, mas aquilo que nós realmente precisávamos. Que o Senhor venha ter um direcionamento para a vida deles. E que domingo que vem, Senhor, venhamos estar aqui, Senhor, cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, para anunciar a Tua palavra para toda criatura. Eu te agradeço muito e eu coloco a vida de cada um na palma das Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Todo mundo que esteve com a gente nessa live. Foi uma bênção, um prazer estar com vocês, retornar nesse propósito. Domingo que vem nós vamos estar mais uma vez aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração. E eu vou encerrar essa live. Que Deus abençoe a vida